pessoal, bem-vindos ao canal Animal TV. Eu vou conversar com vocês sobre um dos animais mais incríveis da natureza, as corujas. Esse bicho aqui é cercado de muitas lendas. Algumas são verdades, outras mentiras. Muitos são mitos inventados pelas pessoas no decorrer de toda a história da humanidade. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa ave incrível. São mais de 200 espécies diferentes de corujas. Aqui no Brasil são 22 espécies. Inclusive essa aqui, a suindara, que recebe também o nome de coruja de igreja, rasga-mortalha ou coruja das torres. Bom, por que esses nomes diferentes? Coruja de igreja porque ela gosta de fazer ninho em lugares altos e às vezes constrói ninho na torre da igreja. Rasga-mortalha, a mortalha o que é? Aquele tecido, né? Aquela vestimenta que muitas pessoas utilizavam nos mortos. Então a pessoa morria, ia com um pano específico, né? Um lençol, uma roupa assim para a pessoa morta, chamada mortalha. E ela recebeu esse nome também, rasga-mortalha, quer dizer que ela rasgava lá o tecido, né? Que a pessoa morta estava vestida para liberar a pessoa, a alma da pessoa. Então ela sempre foi cercada de muitas lendas. As corujas estão ligadas à humanidade há muitos anos. Existem até desenhos rupestres, né, desenhos em cavernas, que os homens primitivos fizeram sobre esse animal aqui, desenhos de corujas. Isso de 15 mil, 20 mil anos atrás, há muito tempo mesmo. A história das corujas na Idade Média na Europa é ligada à bruxaria, principalmente. Segundo a lenda, as mulheres se transformavam em gatos pretos ou em corujas e saíam durante a noite para investigar, ver o que estava acontecendo na cidade e aterrorizar muitas pessoas. Para vocês terem uma ideia das lendas e mitos, durante a Inquisição, né, durante a Idade Média na Europa, principalmente na Escócia, na Irlanda e na Inglaterra, na Grã-Bretanha, se uma coruja pousasse na janela de uma casa durante 3 dias seguidos, a pessoa iria morrer. E para quebrar esse encanto, a dona da casa teria que jogar sal na fogueira. Se a coruja não voltasse no dia seguinte, tudo bem. Se voltasse, era a morte certa. Os romanos também acreditavam que as corujas traziam muito azar. Segundo alguns relatos, a morte de Júlio César foi anunciada primeiramente por uma coruja. Mesmo aqui no Brasil, as populações, colonizadores que vieram da Europa, trouxeram essas lendas. E até hoje muitas pessoas têm medo das corujas. Algumas pessoas até matam essas aves. O que é crime ambiental? É um animal brasileiro, pertence à fauna brasileira e deve ser preservado. Qualquer maltrato no animal selvagem é um crime ambiental punido por lei. É um bicho todo adaptado para a noite. Ele enxerga muito bem, tem esses olhos grandes como a gente está vendo aqui. Mas diferentemente do que muitas pessoas pensam, a coruja não enxerga totalmente no escuro. Ela precisa de um pouco de luz pelo menos. Então ela capta qualquer flash de luz, da lua, enfim, e consegue enxergar muito bem dessa maneira. Outro sentido muito importante das corujas é a audição. Elas ouvem super bem, muito melhor que nós. Ué, mas como que ela capta o som, já que ela não tem orelhas? Com a face. Tô olhando aqui na carinha dela, vamos lá. Esse disco facial que nós chamamos, no caso da suindara, parece uma maçã cortada no meio, capta o som e leva para os ouvidos. Os ouvidos ficam aqui no meio das penas e são ouvidos bem grandes. Ela ouve super bem. E uma coisa muito bacana é que um ouvido está mais para cima e o outro mais para baixo aqui na cabeça dela. Não é igual o nosso aqui,
na mesma simetria que nós chamamos. Então ela capta o som aqui com o disco facial e o som vai até os ouvidos, que ficam um para cima, outro para baixo, e ela ouve super bem. Então durante uma caça, qualquer barulhinho no meio da vegetação, principalmente roedores, a coruja vai caçar com muita eficiência. Ter os animais que ela caça, ela utiliza essas garras grandes. Então ela é uma ave de rapina, que nós chamamos, assim como os gaviões, falcões e águias. E as corujas têm como suas maiores armas as unhas bem afiadas. Aliás, ela já me arranhou aqui no braço, deixou uma marca bem funda, né? Foi sem querer, eu sei disso. Diferentemente dos gaviões, falcões e águias, que têm bicos bem potentes, as corujas não. Tem um bico curvo, né, que é um animal carnívoro, mas não é tão forte como esses outros rapinantes. As unhas, sim, são bem pontudas e bem afiadas. Uma civilização que sempre gostou das corujas desde a sua história é a Grécia. A deusa Atena, a deusa grega Atena, tinha como companheira uma coruja. Inclusive, a cidade de Atenas, na Grécia, capital da Grécia, tem como símbolo uma coruja. Ela é muito ligada à sabedoria, já que a deusa Atena era a deusa da sabedoria. Hoje, em algumas regiões, aqui no Brasil, por exemplo, as corujas são ainda cercadas de lendas e alguns mistérios, sempre como animal de mau agouro, né, que traz azar. Mas não é um animal que traz azar, não. É uma ótima caçadora que ajuda muito no equilíbrio da natureza. Ele é um animal que nós chamamos topo de cadeia alimentar. Então ela come muitos bichos, principalmente roedores. Calcula-se que um casal de coruja suindara dessa espécie aqui consegue abater de 1.700 a 3.700 ratos por ano. Muito importante para a natureza. As penas das corujas são diferenciadas. Então elas têm uma pena bem diferente, que é bem silenciosa. Então a ponta das penas parece uma franja, um desenho diferente de outras aves. Então ela voa num silêncio absoluto. Isso é importante na hora de caçar. Então ela voa em silêncio, ouvi um rato ali no meio da vegetação, voa bem quietinho, caça lá os ratos com essa unha forte e bem pontuda, né? Depois ela come com esse bico aqui, bem grandão. Diferentemente também dos gaviões e falcões e águias, que seguram a presa com as garras e arrancam pedaços de carne com os bicos fortes, a coruja não tem esse poder. O que ela faz? Ela caça o rato e engole ele inteiro. Olha só. Depois de algum tempo, ela consegue regurgitar, ou seja, vomitar o que não digeriu no estômago. Então uma bolinha que nós chamamos de bolota de coruja, onde saem os ossos, pelos, ali bem concentrado, né? Bem impactado do que ela comeu, do roedor ou às vezes de insetos que ela come. Ainda bem que hoje em dia muitas dessas crenças, dessas lendas caíram por terra abaixo. Ainda bem. Por exemplo, alguns filmes do cinema, o desenho A Lenda dos Guardiões, que mais? Harry Potter, que mostra a Coruja das Neves, trouxeram uma fama boa para as corujas. Então elas passaram a não serem mais perseguidas em várias regiões, principalmente para as novas gerações. As crianças têm uma visão diferente desse animal lindo aqui. A coruja suindara, essa espécie aqui, pode ser encontrada em várias regiões do mundo, desde o Oriente, da Ásia, parte da África, Europa e aqui nas Américas. Existem várias espécies do mesmo gênero que nós chamamos aqui das Américas e do Velho Mundo, né? Europa e Ásia. Tem uma distribuição grande no mundo todo. Né, garota? E é isso
isso aí, pessoal. Aprenderam um pouquinho mais sobre as corujas? Um animal muito lindo e cercado de muitas lendas, como eu falei. Mas um animal excelente para a natureza. Todo bicho deve ser respeitado acima de tudo. E com as corujas, isso não é diferente. Se inscrevam aqui no canal Animal TV, deixem seu like e seus comentários. Eu trarei sempre muitas novidades e coisas bem bacanas sobre o meio ambiente e sobre nossos queridos animais. Tchau, pessoal. Até a próxima.